Tá, sim, senhor. Vai a minha Elsa. Vai, Let it linda. go, let it go. Não é esse filme. Este episódio foi forte. Eu imagino para ti, não é? Não, mas foi. Opa, já falamos sobre isso. Olá, pessoas cinéfilas, estamos aqui para falar do quarto episódio, já passámos o ranking da metade de Falcon and the Winter Soldier, o Falcão e o Soldado do Inverno. Este episódio tem como nome The Whole World is Watching, o mundo todo está a ver, e tem a sua razão. Este aqui, depois de se ver o episódio, percebe-se o que é que eles querem dizer. A hipnose consiste em John Walker perde a paciência com Sam e Bucky enquanto eles aprendem mais sobre Carly. Episódio forte, muita emoção do início ao fim. A primeira e a última cena são as mais BAM. A intenção acho que era essa, era eu ficar marcado. Foi assim o episódio mais forte da série, na minha opinião. Sim, na minha também. É o episódio mais forte em termos de quase tudo. Se a gente for a ver em termos emocionais, em termos políticos, sociopolíticos, muita sociologia, muita falar sobre guerras, como é que se começam as guerras, talvez por aí a força, a dureza do episódio. Acho que é um bocadinho uma bananão que estas séries costumam ter assim mais ou menos a meio. Acho que este foi o episódio que definiu isso. Foi mais político, mais emocional, com alguma ação e choque, e pronto, foi um episódio diferente. Foi. Primeira cena, logo temos um flashback um throwback da história do Bucky em Wakanda e pessoas doeu. Para mim esta cena doeu. Eu comecei logo o episódio com dor no coração. Porque, pronto, porque é assim, primeiro pela personagem, porque eu acho que nós sabemos que ele é doido e que sofreu muito, mas nunca vimos isso na prática, nunca vimos isso em cena. Ele anda sempre com a sua cara de mau e pronto, a gente sabe basicamente o que ele passou pela história ser contada pelas outras personagens, porque mesmo no filme do Winter Soldier, até aquela parte dele a ser brainwashed era muito rápida, eram assim pequenos flashes. E aqui eu acho que nós vimos realmente o sofrimento dele. A minha crush não é o Bucky, eu digo aqui o meu Bucky, mas eu sou realmente fã deste ator Sebastian Stan, que aqui bateu forte cá dentro. Olha, não consigo dizer mais nada, diz tu. Não, You're Free, a sensação de liberdade. Imagina alguém que está preso durante uma vida inteira quase, neste caso, como ele está há milhões de anos, milhões não, mas há montes de anos vivo, está preso naquela... É como se fosse uma prisão interna. Nós não imaginamos porque temos a liberdade toda, não é? Mas imagina alguém que está preso em si próprio e não é, sabe que não é ele próprio. Ele ali tem, naquele momento, e sim, tens toda a razão, próprio se tu autor ou ator, que quando ela diz you're free, ou os olhos dele, tudo, é tocante, toda aquela cena, porque é a liberdade, é a sensação de finalmente estou livre, posso ser eu. E mesmo com consequências que depois venham, mas naquele momento ele sente que está livre. E a importância que isso tem. A prisão era dele mesmo, mas era sempre sob o controle dos outros. Era viver nesse medo constante que a qualquer momento alguém pudesse dizer aquelas benditas palavras. O relamye, raboia vagon. Qualquer dia digo as palavras todas aqui, está bem? Foi assim uma cena muito forte para começar. E depois todo o episódio foi forte. Mas vamos falar primeiro do Zemo. Vamos voltar ao Zemo, porque todos os episódios nós analisamos aqui as suas motivações. Na minha opinião, ele mais uma vez esteve consistente com o que ele tem dito, porque ele sempre disse que queria acabar com os soldados do inverno. E os soldados do inverno não, os super soldados. Os soldados do inverno só há um. Teve ali a oportunidade que ainda fizeram questão de fazer aquele suspense de ele vai tomar, não vai tomar, será que ele anda a mentir e não é bem isto, não é bem este o plano dele, e afinal ele cumpriu a promessa e destruiu os sérums todos que ele achava que tinha destruído todos. Achei interessante a comparação que ele faz, não é, para defender este caso de que não pode haver super soldados, a comparação que ele faz aos Vingadores e aos nazis.
sempre que há um grupo que é considerado como Deus e superior à humanidade, isso cria supremacia, e ele associa isso muito à Carly. Pronto, e queria também só dizer que, mais uma vez, se nota a intelectualidade dele e a paciência e a inteligência quando está tudo a arder, quando estão a ver as lutas e as cenas de ação, ele sai sempre de fininho, porque usa a cabeça. Sim, é a política, estás a ver o que eu falava agora no início de ser um episódio político, acho que ele puxa um bocadinho isso. A visão dele, a visão do Sam, da Carly, há ali uma diferença em que ele vê que se pode formar a supremacia, né? Na visão dele, um super soldado, é isso que estavas a dizer, um super soldado, os diferentes criam ali algo que parece que fica diferente, né? E que podem controlar tudo. Para ele, com boas ou más intenções, porque não sei, ele só quer destruir aquilo que ele acha que não é o correto, não é? No fundo também não deixa de ser um pouco a Carly, ou o Sam, ou é tanta coisa, são tantas pequenas coisas que nós vemos que começam uma guerra e lá está, coisas que se vão por aqui, desentendimentos, formas de ver o mundo, que depois não conseguem conciliar tudo numa visão só e lá começam as divisões. Mas ele tem a visão dele, a Carly para ele é supremacia, quem usa os super soldados vai criar ali uma linha de supremacia. Mas às vezes eu duvido um pouco do que ele fala, será que... Mesmo quando ele estava a destruir o Serum, houve um pequeno instante que eu pensei, pronto, ele vai se espetar com aquilo. Não pensaste nisso? Há ali um pequeno instante em que ele olha... Não, mas há um pequeno instante em que parece que ele olha e... antes? Sim, antes de começar a destruí-lo. Sim. Há um pequeno instante em que ele olha e eu assim, pronto, afinal eu também quero ser um deles, mas não. Eu achei que tu estavas a dizer que ele se ia espetar no pé. Não, que ele próprio queria ser um super soldado. Sim, mas isso é coerente, porque se ele quer destruir foi sempre coerente. E o povo todo a arder lá, as Wakandians a lutarem não sei o quê, e lá sai ele de fininho, é mesmo cena tipo de filme, e depois o Sam e o Bucky até têm uma troca, nem acredito que ele fugiu a El qualquer coisa. Foi mesmo. El Chapo. El Chapo, né? Fugiu pelo esgoto. Mas muito bom. A cena dele usar as crianças e apelar às crianças, porque são um algo, para além de ser fácil, que não suscita suspeitas, né? Para ser aliada dele. É tudo por aqui e está muito bem alinhada à personagem. Vamos até essa relação, tu já deste um bocadinho assim o Lamiré. A relação e os pontos de vista diferentes entre o Sam e a Carly. Sim, o Sam e a Carly. Posso começar? Pode. A Carly está-me a irritar. Peço desculpa, está-me a irritar. Porque se a ideia dela era atrair a atenção para a causa dela, ela isso já conseguiu. Ela tem os Avengers atrás dela, ela tem o Capitão América atrás dela, ela conseguia já fazer-se ouvir e mudar muita coisa assim. Agora, eu acho que ela realmente quer sangue. Não sei se tem a ver com o Serum, se tem a ver com sentir o que o Zemo acha que é impossível alguém não sentir quando tem o Serum, que é a superioridade e achar-se como Deus, e ela própria quer fazer mais, aquela coisa de ter um exército de deuses. Aquela cena no cemitério irritou-me bastante, de o colega lhe dar aquele conselho de se tu estás com medo de fazer alguma coisa é porque é certo. Não é bem assim. Acho que está cada vez mais a perder a razão. Ela já conseguiu atrair as atenções, não precisa de andar a matar gente. Eles fazem questão de salientar isso quando dão a notícia daquele edifício que eles rebentaram no episódio anterior, que tinha lá alguém que só trabalhava há uma semana, que havia um pai de 2 filhos, para nos fazer perceber que eles estão a sacrificar vidas para a causa deles. E será que vale a pena? Mas é que a minha visão é totalmente... Neste ponto é totalmente do Sam, não é tanto da Carly. É que para mim, como somos duas pessoas diferentes, sim. Estás a ver como nós vemos esta cena, eu vi o Sam a ter empatia, a ser o verdadeiro Captain America. Exato! Era o que eu queria estar! Mas pronto, eu posso falar um bocadinho da Carly, sim. Não, mas fala, não faz mal. Porque lá... Mas era o que eu queria dizer!
existe uma coisa que nem toda a gente tem, sejamos sinceros, que é o criar empatia com o outro, o conseguires ver o ponto de vista, certo ou errado, não quero discutir, ou melhor, o episódio mostra isso mesmo, era aquilo que eu falava em questões políticas. Estes grupos aparecem e nós não podemos ser ingênuos a dizer que eles não existem, porque estes grupos existem na realidade. Porque são grupos que acreditam numa causa, de tal forma nessa causa, que depois os meios para atingir os fins, pensa um bocadinho, o Sam e o Bucky também foram buscar o Zemo, usaram um meio para atingir o fim. E lá está, teve consequências, veio o Wakanda atrás. Ela está a seguir um caminho errado, mas é o nosso ponto de vista, eu não sei explicar, é mesmo uma questão muito política, é uma questão muito de visão. A Carly quer um mundo um só, quer aquilo que havia, e que de repente quando voltaram todos deixou de haver, havia uma unidade, eles até explicam isso no episódio, quando desapareceram todos, o mundo uniu-se, tipo, se apoiaram uns aos outros, quando voltaram todos virou a confusão, e voltaram outra vez os grupos, os refugiados, tudo aquilo, e ela de tal maneira está, se calhar, ferida. É o que o Sam diz, eu também se calhar criei um bocadinho de empatia com a personagem, com a Carly, porque ela está tão ferida, mas não deixa de ser quase uma criança que foi obrigada a crescer, nós não vimos, não temos esse flashback, e pronto, há aqui muita coisa, e o Sam para mim aqui está genial, mas eu vou-te deixar falar que eu não quero estragar aqui o teu. Não, é só porque eu já percebi que realmente nós temos perspectivas muito, muito parecidas, e mesmo não dizendo o que é que achamos uma outra previamente, isto vai sempre bater no mesmo. Esta série está muito focada nisso, de os meios justificam os fins ou não. O Bucky farta-se de falar nisso. Mas aqui, lá está, o que separa a Carly do Sam é os meios, porque eu acho que o fim deles, a ideia é a mesma. É conseguir igualdade nas comunidades, seja racial, seja pelo meio de conseguir recursos. Os dois tópicos já foram abordados nos episódios anteriores. Agora, eu gostei muito, sim, de terem ido buscar, como é que se diz? A função dele de já ter sido conselheiro de soldados traumatizados da guerra e etc. Saber que ele tem esse dom da palavra e de convencer alguém e de perceber os lados e levar uma pessoa a pensar, porque ele, a dada altura, ele engana não, mas faz-lhe dizer o que realmente ela pensa e tenciona fazer, e ela própria nesse momento percebe que não é 100% correto. Os meios, não os fins. E como tu disseste também, eu acho que esta série vai acabar, ou melhor, o propósito desta série todo, no total, é justificar o Sam ser um bom Capitão América. Nos tempos em que estamos, não só pelas questões raciais, mas por isto tudo, para explorar e nos convencer que ele é capaz de perceber as várias perspectivas. E isso é que faz um bom Capitão América. Portanto, acho que é esse o intuito desta série. Nós falámos, voltando um bocadinho ao WandaVision, estas séries têm objetivos de dar origem às personagens. A gente já as conhece há muito tempo, tanto a Wanda como agora o Sam, a gente já os conhece há muito tempo, mas a outra série teve o propósito de realmente justificar que ela é a Scarlet Witch e como é que originou, e aqui justificar-te e dar-te um background de porque é que o Sam realmente é o melhor Capitão América e porque é que ele deve ser o Capitão América. Então já podemos passar para o Capitão América? Podemos. A criatura está a ficar muito obcecada, está a desenvolver um complexo de inferioridade por estar a lidar com tantos super soldiers, e eu até o entendo. Por um lado, mas eu lembro-me sempre da origem do próprio Steve Rogers, do Captain America Steve Rogers. Porque se tu te lembrares, o médico que o injeta, né, na altura diz: tu não és soldado, mas tens o coração. É uma frase tipo assim. E por isso é que o Steve Rogers foi escolhido. O John Walker, é o soldado, mas não é o coração, entendes? Falta ali qualquer coisa. O Steve Rogers na altura foi escolhido porque era aquele coração, ele andava sempre com o coração nas mãos, ele lutava, ele tentava ser o melhor soldado, não tinha a capacidade, e por isso foi escolhido. E aqui não. Aqui é o contrário. Aqui o John Walker é o soldado, tem as condecorações todas possíveis e imaginárias, mas falta-lhe ali. E logo ali se percebe que faltava ali qualquer coisa quando tu perguntas ao Sam numa cena anterior se ele levava o Sam e o Sam diz logo que não. Tipo, não explica, diz só não. Acho que é o Bucky até que lhe pergunta.
Já não me lembro. Não, Alguém não, me é o pergunta. Zemo. É o Zemo. Ah, é o Zemo, sim, tens razão. E ele diz logo que não, e ali naquela conversa dos dois, eles perguntam, e eu até entendo o porquê, né? Porque eles já viram, já sofreram na guerra, e pensar que se eu tivesse este sérum seria tudo mais fácil. Se calhar mais não, fácil. e depois tens a resposta que se calhar não é assim tão mais fácil. Mas ele também me irritou Sim. porque lá está, foi ele que estragou tudo. Sejamos sinceros, mania de Mas, ele entra por pronto. lá dentro, vou-te prender e bababá, e sou melhor que toda a gente. Certo, a querer ser, lá está, a querer ser o maior e a resolver a questão, daí eu falar do complexo de inferioridade. Mas não chegámos à conclusão se ele o tomou ou não, porque, quer dizer, eu acho que deram a entender que sim, não é? Porque ele vergou lá um cano e mandou com o escudo numa parede Sim, e ele partiu. tomou. Mas eu acho muito estranho fazerem isso off-screen, só se agora irão explorar nos episódios para a frente, mas acho que foi uma má escolha. Mas pronto. Sim, eles deixaram até aquele levantamento no ar, mas logo a seguir ele consegue dobrar um cano, está super forte com o seu shield, nada a ver com a luta anterior. Estás a entender? tomou, Acho né? que sim. Apesar de tudo, ele tem sentido de equipa. Ele tem aquele seu amigo, não é só por ser o amigo dele, porque a dada altura também na cena do funeral ele vira-se para o Bucky e diz: o teu amigo lá dentro precisa de ajuda. Ele confia muito nessa cena bruta e de se terem que amparar uns aos outros na luta. E ainda voltando à cena do complexo de inferioridade, eu notei isso com as Dora Milaje, é assim que se diz. Dora muito, sim. Acho que essa foi a gota d'água, que ele sentiu ali a humilhação na pele, ele próprio diz que elas nem sequer tinham o serum e humilharam-me aqui, tipo... Mas também humilharam o Bucky. Treinem mais, olha, temos pena. Treinem mais. Sacaram o braço ao Bucky, mais Olha, eu uma gostava cena de uma que ele- série só delas. Acho que Eu ia já ouvi curtir uma qualquer série coisa. delas. Acho que já ouvi qualquer coisa. Não, se calhar estou a confundir com as Não, mas Amazonas. cá, fixe. Venham elas, séries da Marvel, venham elas. Venham, já. Chegar à cena final que define todo o episódio e daqui para a frente As duas cenas finais. uma leva à outra, não é? Ah, sim. Primeiro, pronto, mas ainda há bocadinho, a Carly é que o atraiu, era esta a ideia dela. Ela quis chamar o Sam, mas sabia que eles haviam de vir todos juntos. Eu por acaso gostei muito apesar de o Bucky e o Sam e o John Walker e o companheiro dele terem perspectivas diferentes, eles estiveram sempre juntos nas batalhas todas e no momento em que realmente ocorre a morte do Hopkins, toda a gente para. Não é só mais um que uma casualidade, como é que se diz? Casualty, como é que se diz em português? Baixa. Uma baixa, Pronto, tipo. não é simplesmente uma baixa. Eu quando vi que ele já tinha ido, eu pronto, isto vai despontar aqui qualquer coisa e vamos ter... Lá está, é assim que se criam vilões, não é? Mas será que é mesmo vilão? O John Walker, ele ali é totalmente destruído, porque aquilo é o companheiro, é quem o protegia, eles têm uma história, eles protegeram-se um ao outro, eles estiveram em guerra juntos, e só isso, lá está, só quem passa por isso é que sabe o laço que fica, a irmandade que fica, e ele perde ali um irmão de batalha, ali logo, e no calor do momento tem a reação que um ser humano tem, com superpoderes e que não consegue controlar. Ele ainda por cima perdeu o amigo para a causa que o estava a frustrar ao longo de todo o episódio, que era, o amigo era um ser humano que estava ali a lutar com super soldados e morreu assim. A vulnerabilidade dele frente aos super soldados, ou seja, acho que isso ainda acrescentou mais à frustração de perder o amigo. E depois a forma como a cena foi feita, de sempre que ele ia correr atrás do outro super soldado, estavam sempre a mostrar o corpo dele para nos lembrar e fazer sentir compaixão e perceber que ele tinha razão, de certa forma, no que ia Até a fazer. cena final, não é? Tu achas que ele tem razão até ele fazer o resultado final. É, Enquanto ele perde a cabeça. É que precisamente ele mata o miúdo que horas antes tinha acabado de dizer que ao crescer o herói dele era o Captain America. é verdade. Opá, adoro como tu fazes. É muito forte, tu vês toda aquela cena da mão cheia de sangue, o shield cheio de sangue e o miúdo que tinha como herói o Captain America ser morto por o herói dele. Adoro, como tu te lembras destas associações filosóficas e eu só vejo a parte técnica,
porque eu percebi... Não, é assim, eu vi a parte técnica no sentido também de causar o impacto emocional, a forma como foi feito. Eu não me lembrei do facto de ser o garoto que disse que era fã do Capitão América, mas a forma como é feita a cena, em termos de filmagens, que mesmo antes dele dar a primeira batulada, o escudo é filmado de cima, tipo, estás a ver, tipo, enaltecido e mostrado como aquele símbolo ainda, a bandeira que ele carrega, que vai... Estás a ver? A forma como foi feita e depois a cena da mão, sim, é simplesmente mostrar a mão com sangue, etc. Sim, e depois aquela shot final. Perceber se está toda a gente a filmar. Também. The whole world is watching. Exatamente, a justificação do título do episódio, mas eu estava mesmo a falar daquela frame filmada de baixo, com ele com o escudo e o escudo cheio de sangue. Aquilo é uma imagem muito forte, lá está, nos dias de hoje. E sabes que eu acho que The Whole World is Watching não foi por acaso, porque eu não sei se tu te lembras, Wakanda eu não sei se foi eu acho que foi na Pantera Negra, mas há uma cena também em que um herói qualquer, que eu acho que foi o Pantera Negra, estava a passar a assassinar alguém, e alguém de trás, que eu acho que foi, avisa, The Whole World is Watching, estavam a filmar o Pantera Negra, eu acho que não é por acaso o título também. Também. E aí está, o herói escolheu não fazer asneira. O herói não foi não escolher fazer asneira, tipo, teve naquele momento, tu percebeu-se, percebeu-se porque lhe disseram. Este aqui também não teve esse apoio, não é? Mas a Carly então conseguiu o seu objetivo, não é? Ela diz que vai atrair e matar o Capitão América, mas eu acho que não era bem o que ela queria, já mas matou. Ainda fez pior, matou a imagem dele, não é? E o que ele representa. Sim. Coitado do Steve Rogers. Não é? Deve estar às voltas. Ele não está na campa ainda, mas deve estar às voltas na campa. Porque essa é outra coisa que também nunca esclareceram. Ele não morreu. Morreu? Não. No início eles não estão a ir ao funeral de alguém. Hã? No primeiro episódio. Hã? Não, é quando ele entrega só. Não, estou no museu, o quê? Não! Pá, não faças estas coisas assim. Eu já estou aqui a pensar. Não, ele não morreu. Lá está. Eu sei que ele é velhote para andar nestas raves, mas... Nestas raves. Mas porquê é que não deram outra justificação para ele ao menos dar a sua opinião, percebes? Porque é que ele nunca aparece? Ele não morreu, lá está, ele existe. Pronto, não pode andar nas lutas, nas cenas de ação, mas... Podiam ao menos ir buscá-lo para passar o testemunho, que não ia acontecer, mas pronto. Temos mais alguma coisa a dizer deste episódio tão forte, o mais forte da série? Acho que não. Pronto, então vá. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigada por assistirem. O que acharam deste episódio? Já sabes, não faças filmes, vem explorá-los connosco.